Olá a todos, meu nome é Vânia Galindo Massabni, eu sou professora da Exalc USP, onde trabalho com as licenciaturas em Ciências Agrárias, para quem faz Engenharia Agronômica ou Florestal, e a licenciatura em Ciências Biológicas, para quem faz Ciências Biológicas. Nós trabalhamos com educação ambiental para as escolas, para a formação de professores e para pensar em propostas educacionais que realmente colaborem com a transição para sociedades sustentáveis. E, nesse sentido, o trabalho que a gente traz hoje é um trabalho de conclusão de curso do estudante Nazir Husney, e eu orientei esse trabalho, e é um trabalho voltado para uma proposta educacional que visa colaborar na transformação do município de Piracicaba para a sustentabilidade, que é através do programa de pagamentos por serviços ambientais que a cidade tem implementado. Né? Então, tanto as suas dificuldades, desafios e possibilidades foram investigadas para que a gente pudesse pensar numa proposta educacional que fosse valorizada e fizesse a diferença para quem tiver, então, interessado. Né? Então, eu passarei agora a apresentação, aqui em nome do Nazir também, né, que não está presente, mas que colaborou e desenvolveu todo esse trabalho junto aí à Prefeitura Municipal de Piracicaba e à Secretaria do Meio Ambiente, acompanhando, né, os decretos e também a movimentação em torno deste programa. Bom, então aqui na minha tela estou apresentando o slide, né, que foi por ele preparado, pagamentos por serviços ambientais com uma proposta didática. Né? Então, eu gostaria só de deixar claro que essa proposta, ela visa, né, que a gente consiga aprimorar não só os cursos de graduação, porque ela pode ser desenvolvida dentro ou fora de um curso formal, mas que sim, ela possa gerar discussões dentro da universidade de que formação propomos, né, o que desejamos com os nossos estudantes, que ambiente de trabalho eles podem encontrar nas prefeituras, nos diversos municípios que possibilitam um trabalho para transição para sociedades sustentáveis. Né? E aí, né, um pequeno sumário, introdução, objetivos, material e métodos, resultados, proposta do curso, que é um resultado desse trabalho, desse estudo, desse levantamento junto ao município, e considerações finais e referências bibliográficas. Né? Bom, primeiramente, como nós definimos o tema, né, por interesse, né, que o curso de engenharia florestal, ele traz essa temática para os estudantes, mas a gente gostaria de saber melhor, né, se ela tem sido trabalhada. Então, fomos investigar primeiramente qual é a definição que se entende por pagamentos por serviços ambientais. Então, é um serviço que é pago, como é que é isso, né? A gente vai primeiro procurar na nossa própria Constituição Federal, que é de 1988, e ela já traz em seu artigo 170 essa preocupação com a defesa do meio ambiente vinculada à economia. Né? Então, para que nós consigamos uma sociedade que defenda e que tenha realmente o meio ambiente como prioridade, muito do que falta hoje, né, podemos dizer assim, a nossa Constituição nos assegura, né? Então, aqui, que a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Então, como é que eu faço? Como é que a sociedade, como é que os municípios e os órgãos públicos e outros podem trabalhar para mitigar, para minimizar o impacto ambiental dos serviços do meio produtivo, e aí toda a produção agrícola, tudo aquilo que gere algum tipo de desenvolvimento para a sociedade, mas como é que a gente faz para que não prejudique, então, a própria sociedade em termos ambientais. Bom, nós temos aí o pagamento por serviços ambientais, né, que é, então, um instrumento, né, precisamos de políticas públicas que abarquem essa possibilidade de pensar no meio ambiente de uma maneira
que os produtores possam se engajar em ações que visem a sustentabilidade, né? E aí toda a preocupação que se tem em conciliar o meio produtivo, que gere lucro, mas que não seja, então, um vilão das possibilidades de preservação ambiental, né? Então, nós temos que pensar, né, no meio ambiente, em conjunto com ações que possam ser associadas a essa viabilidade econômica. Então, esse é um debate bem grande, né? Então, podemos dizer assim, existem os problemas ambientais, as cidades, os municípios enfrentam diversos problemas. Nós estamos em Piracicaba, São Paulo, aqui no Brasil, e Piracicaba tem um rio que é conhecido aí, né, pelo Brasil afora, e nós temos necessidade de preservar, então, por exemplo, as nascentes desses rios, a qualidade da água, e para isso envolver os produtores, envolver os pequenos produtores e grandes também nesta linha de preservação das suas propriedades, do que existe nas suas propriedades na área ambiental. Então, nós buscamos a definição, né, e a definição do Bunger, que é a mais utilizada, que a gente encontra em diversos trabalhos, é a seguinte: é uma transação voluntária na qual um serviço ambiental bem definido ou um uso da terra que possa assegurar este serviço, ele é comprado por pelo menos um comprador, de pelo menos um provedor, sob a condição de que o provedor garanta a provisão deste serviço. Então, uma condicionalidade entre quem compra e quem, entre aspas, vende esse serviço, né? Então, ele vai preservar aquele ambiente para que esse serviço, no caso, um serviço ambiental, continue acontecendo, né? Bom, e nós temos aí, quais são esses serviços, né? que eles representam? Então, temos aí o meio natural, temos também serviços, né? E assim é visto tudo aquilo que aquele ambiente pode proporcionar. Então, é uma vasta gama de benefícios para os seres humanos que tem como origem esse ecossistema, né? Sendo esse ecossistema natural ou até modificado. Então, aquilo que está presente numa determinada área, tá? E entre esses serviços, né, os serviços ecossistêmicos são avaliados pela avaliação ecossistêmica do milênio, o MA, né, de 2005 foi feita essa avaliação, e para ver como é que estava o impacto, então, ambiental nos diversos ecossistemas. E esses serviços ecossistêmicos foram mapeados, né, como serviços de provisão, regulação, serviço cultural e serviço de suporte proporcionado pelo ecossistema. Então, por exemplo, um serviço cultural, né, uma beleza cênica, um ambiente que agrade, né, visualmente. Então, tem um valor, por exemplo, de alguém que visita aquele espaço, né? Nós temos espaços naturais que são visitados e que, assim, ele pode manter, né, essa valorização e ser preservado devido a essa condição. Então, é um exemplo, né, que muitas vezes nós não percebemos. E todos os serviços que ocorrem ali pelos animais, seres vivos, né, toda aquela dinâmica ecossistêmica que ocorre no local, né, proporcionando, então, o equilíbrio, né, ciclo da água e outros ciclos que ocorrem no ambiente natural. O pagamento por serviços ambientais, ele vem de um direito que é estudado no direito ambiental, né, que se baseia na ideia do poluidor pagador, né? E é um direito que busca não agir de forma punitiva, né, para que se possa, então, incentivar, pelo contrário, ações de preservação e não que se tenha apenas a punição, que se vai, então, multar, por exemplo, quem não preservou, quem não conservou, quem poluiu, por exemplo, o ambiente ali da sua propriedade. Então, é feito um pagamento para que ele possa, então, evitar, né, e manter aquele espaço, né, com o meio ambiente. Então, o preservador, o recebedor,
é utilizado como meio de cobrir possíveis perdas econômicas que o produtor rural tenha em adoção de práticas conservacionistas. Então, ele vai receber por manter, né, que ele poderia estar talvez ali desmatando para aumentar o plantio ou qualquer coisa assim, ele vai estar sendo incentivado financeiramente, inclusive, para manter e adotar práticas conservacionistas no seu espaço, né? Então, a partir né, dessa ideia, é possível realizar a valoração dos serviços ecossistêmicos. E essa ideia teve início com Constança, em 1997, e hoje tem até outras iniciativas, né, que saiu um errinho, desculpem, né, a Organização da Economia dos Ecossistemas e Biodiversidade, e é uma valoração que parte do princípio de capital natural. Existe um capital natural, que acaba sendo um método para atribuir valor aos recursos naturais em período de tempo. Então, poderíamos pensar, poderia ser a iniciativa né, do ser humano, das comunidades, preservar sem precisar desse incentivo, mas o quanto a gente já tem visto de perdas, né? Então, essa ideia de pagamentos por serviços ambientais, ela vem de alguma maneira trazer uma política pública, uma proposta para que comportamentos mudem, né? Que incentivos passem a existir, embora a gente possa ter toda uma discussão de o quanto vale o ambiente, né? Será que é um valor financeiro? Será que não é? Isso também a gente vai depois colocar como proposta na proposta de curso que trazemos, né? Essa discussão, tá? Então, o capital natural é formado por componentes tangíveis e intangíveis, sendo aí que o primeiro, o tangível, é dito como matéria-prima, e o segundo, que é intangível, é aquele que não pode ser estocado, que é um serviço de regulação desse ecossistema, né? Bom, agora, a ideia do PSA, que é o Pagamentos por Serviços Ambientais, ela tem que ter um programa que a regule, decretos, né, legislações que vão embasar as ações, por exemplo, né, da prefeitura. É utilizado um método, né, bem discutido nos trabalhos, que é do meio ambiente do Peru, meio ambiente peruano, do Ministério do Meio Ambiente. E aí, né, nesse método, devem ser estabelecidos critérios para priorizar as áreas que teriam, então, participação nesse programa, e os produtores e os grupos que poderiam participar, né, para receber esse, vamos dizer assim, essa contrapartida, e aí toda a orientação para que, né, seja, então, como é que ele vai realmente colocar em prática a preservação que ele se propõe, né? Bom, no Brasil, nós temos aí em discussão ainda, em fase de apreciação no Senado, a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. E aí, em vistas disso, Mendes e Ferreira, eles trazem a ideia de que existe um certo prazo numa política nacional para ter um PSA para o país todo, de maneira que os municípios, né, e governos estaduais e municipais acabaram aí despontando como propositores de políticas públicas próprias. Então, nós temos aqui na cidade, no município de Piracicaba, essa iniciativa, né? Então, o marco no Brasil, segundo Pagiola, são os programas Conservador das Águas, que é do município de Extrema, Minas Gerais, e Ecocrédito, que também é de Minas Gerais, município de Montes Claros. Aqui em Piracicaba, né, então foi implementado via decretos o programa Preservando o Futuro, e ele tem como objetivo a conservação do solo e proteção da vegetação nativa. E a finalidade principal é preservar a água, né? Então, pensando aí na captação futura da água para a cidade. Nós tivemos, inclusive, a oportunidade de ir numa das cerimônias em que os produtores que iriam receber, então, esse financiamento para um determinado período, estavam lá e foi dito que, então, essa especificidade de Piracicaba em relação à água deu prioridade para a prefeitura, né, pensar na água e na necessidade de preservá-la, uma vez que Piracicaba tem muitas nascentes e necessita, né,
embora tenhamos aí um município grande, 400 mil habitantes para mais, né, dependendo aí da estatística, mas nós temos áreas diferentes, né, com captação de água diferente, então, né, regiões mais agrícolas, mais preservadas, nós temos aí muito a fazer. Então, para a Piracicaba, a equipe gestora, ela tem preocupação com a conservação do solo, saneamento e a implementação da vegetação nativa. Tudo isso pode ser, então, por quem recebe, né, esse pagamento, é pago para isso, vai ter que, então, ver como é que desenvolve um serviço especializado para, por exemplo, recuperar uma área, implementar ali mata ciliar, por exemplo, algo que necessite na sua propriedade. Então, também necessita de uma avaliação e de um especialista, uma visão especializada para colaborar nessa mudança, nessa preservação, né? É claro que, nesse sentido, esse especialista, essas pessoas que trabalham, elas também realizam um trabalho educativo de sensibilização para com esses produtores, para que eles enxerguem essas possibilidades de participar do programa, primeiramente, e ver que essa participação também vai trazer, né, uma continuidade no trabalho dele, que a propriedade dele consiga produzir também, que não é incompatível com renda. Então, uma série de questões que trazem a necessidade de um profissional acompanhando todo esse processo e colaborando no uso, né, desse dinheiro e do recebimento através de um plano que é apresentado, né? Então, o Nazir teve a oportunidade de estudar melhor como isso acontece e detalhar, né, as diferentes facetas desse planejamento, né, que deve acontecer para que o produtor consiga ter acesso a esse programa e depois fazer uso desse dinheiro, né? Então, tem que ser mais divulgado, é preciso ser mais conhecido. Agora, pensando na parte pedagógica do trabalho, né, nós tivemos a iniciativa de procurar na Exalc disciplinas que trabalhem o tema PSA, uma vez que parece ser uma tendência, né, para se pensar em municípios sustentáveis e um campo de trabalho possível para várias graduações, entre elas não só engenharia florestal, mas agronômica, as ciências biológicas, gestão ambiental, entre outras que possam, né, estar focadas nessas temáticas. A gente, na graduação, encontramos pontualmente algumas disciplinas que mencionam, que trazem essa preocupação, alguns professores temos, sim, né? A Exalc prima pelo estudo ambiental também, mas foi na pós-graduação que encontramos uma disciplina específica para a PSA, né? E quando estudamos a formatação dessa disciplina específica, percebe-se que ela tem uma formatação tradicional de apresentar conceitos teóricos e logo após um exemplo prático, né? Alguma aplicação daquilo que foi aprendido em teoria, e é assim que ela se encerra. E isso, a maior parte das disciplinas são assim organizadas. Então, como proposta, né, e através dos levantamentos que foram feitos, gostaríamos de propor um outro modelo didático para se pensar na aprendizagem necessária para que esses conhecimentos sejam melhor discutidos e tenham uma relação com a prática que ocorre nos diversos municípios, né? Então, a nossa base teórica foi o autor Antônio Isabala, ele é um autor da linha construtivista. Então, eu só gostaria de, brevemente, né, explicar que eu estudo o construtivismo, que é a ideia de construção do conhecimento. Esses conhecimentos são construídos ao longo da vida pelas interações que estabelecemos com o conhecimento, e esta aprendizagem, a partir das interações intelectuais, elas precisam ser preparadas por oportunidades educacionais que propiciem essa interação. Então, um professor ou alguém que está organizando um curso tem que pensar em organizar a aula com objetivos de aprendizagem e que facilitem toda esta construção pelos estudantes, tá? Bom, no caso, né, que pensamos aí, a
a proposta, então, de trabalho de conclusão de curso, ela não foi realizada, esse curso não foi feito, ele traz uma proposta, né, baseada num referencial pedagógico, que é esse referencial construtivista. Muitos autores dão elementos teóricos para a ideia da construção de conhecimento, vários, né, valorizam, por exemplo, a consideração das ideias prévias que o estudante ou as pessoas chegam na sala de aula. Ele não é uma folha em branco, já tem ideias pré-elaboradas, frutos das suas vivências, das suas discussões. Então, isso tem que ser levado em conta para facilitar a aprendizagem e realmente propiciar com que esse estudante se envolva e possa realmente estar elaborando o seu próprio conhecimento, tá? Então, lendo aqui, né, a proposta construtivista é utilizada nesse trabalho a fim de proporcionar uma visão atual e também crítica sobre o tema PSA, preparando os inscritos, né, caso ocorra o curso, a gente tem a ideia dele ser virtual, justamente pela época de pandemia, né, mas que prepare para o mercado de trabalho. E é possível, claro, num curso como esse, alguma vivência, simulações de situações reais, visitas técnicas aos produtores, por exemplo, as áreas que podem estar, então, se envolvendo em programas de PSA e tudo isso que o curso apenas de uma maneira mais tradicional, como é dado, não envolve, né? Bom, aí, em relação ao construtivismo de Zabala, nós temos aí os conteúdos conceituais, factuais, procedimentais e atitudinais. E nós temos hoje muito mais comum vermos cursos e disciplinas, inclusive, de graduação e pós, baseada nos conteúdos conceituais e factuais, mas muito menos preparando as pessoas, os sujeitos, para terem habilidades que sejam elas voltadas à capacidade de se comunicar, de trazer ideias novas, de questionar, de criticar, de organizar situações, né? Então, se nós levarmos a fundo isso, né, como isso é necessário para um profissional, por exemplo, que vá até um produtor, precisa conversar, explicar, olha, você não quer participar de um programa, como é que está a nascente, tem nascente aqui na sua propriedade, e o que ele precisa, quais os métodos a gente pode usar, e isso tudo respeitando os saberes, os conhecimentos e as formas de ser deste produtor, né? Então, esse diálogo, que é muito mais que a extensão nos possibilita, mas sim é uma troca para que as possibilidades ocorram, né, para os dois, né, para quem está aí nessa troca. Bom, esse autor, Antônio Zabala, ele traz o livro A Prática Educativa, Como Ensinar, né? E aí ele também propõe que se discute a ideia das sequências didáticas, que se tem uma sequência, né, nas atividades, nas aulas, no começo, meio e fim, onde também o foco de todo esse trabalho seja o estudante, o seu preparo, a sua aprendizagem, e não aquilo tudo que o professor quer apresentar, né? Então, o foco se desloca do professor para o estudante, né? Bom, pensando aí no PSA, será que tem algo já pesquisado sobre a educação em um tema como PSA? Sim, encontramos. Né, Rupert e Duncan, eles fizeram um levantamento com vários profissionais, uma metodologia chamada Delphi, para reunir pesquisadores de diversas áreas e questionar junto a eles quais seriam as ideias centrais, fundamentais para se trabalhar quando se busca trabalhar serviços ecossistêmicos e, uma consequência, né, ter aí esses serviços ecossistêmicos como base de programas, por exemplo, PSA. Então, foi encontrado esse estudo, então ele é muito rico, né? E aqui nós elencamos, então, o que esse estudo chegou, né? Então, primeiro, é preciso pensar como o ser humano é parte, ele não é que ele impacta o ambiente, ele é parte desse ecossistema, ele intervém todo no ciclo da água, nas questões do solo, no clima, e ele está nesta dinâmica, né? E temos que considerar nessa dinâmica do ecossistema tanto as interações
locais, regionais, como as globais. O fluxo de energia, matéria no ecossistema também, né, tem que ser considerado, então essa parte mais do ecossistema natural, seu funcionamento, ela é também relevante, mas também existe um limite também para esse ecossistema processar rejeitos, né, a sua resiliência e essas ações humanas que têm impacto direto no ecossistema. Então, muitas vezes se trata desse tema como se o ser humano não fosse parte disso tudo, né, ou fosse apenas o vilão dessa história, né? Então, essa visão ela precisa ser trabalhada. Isso foi colocado aí por quem estava nesse estudo dela. Então, como objetivo desse trabalho, né, já dissemos aí que é coletar as informações em Piracicaba, do município, como é que está esse programa, e pensar a partir dessas informações como planejar um curso, como propor uma sequência didática nesse curso, tá? Partindo aí de uma visão diferenciada do que a gente tem visto, né, que traz aí a proposta construtivista, visão construtivista. Então, tivemos um momento de, de estudo documental, também fizemos um levantamento com os estudantes da universidade, de um determinado ano, da engenharia florestal, então a percepção das pessoas sobre o tema, e as vivências, né, acompanhando algumas reuniões sobre o PSA em Piracicaba, um dos profissionais que trabalha com o tema, a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura envolvida, então tivemos a oportunidade de algumas interações com o município nesse sentido, né? E então, brevemente, né? Então foi feito estudo bibliográfico, inclusive o Nazim fez um curso online da Universidade de Genebra sobre serviço ecossistêmico para entender melhor o tema. E aí, nosso curso também propõe que sejam trazidos especialistas, professores que se dedicam a isso, mas eles estariam como convidados e poderiam até atuar como ministrantes das atividades, mas é um curso focado muito mais em atividade do que em apresentar conhecimentos, né? Então, como resultado, né, só para elencar aqui o que foi feito na parte de acompanhamento de vivência, a reunião do Ponder, evento de assinatura desses contratos entre os produtores e o município. Esse engenheiro Douglas Brunelli, aqui em Piracicaba, ele tem atuado junto a esses produtores, auxiliando na tirar dúvidas, a participar desse programa, ele colaborou. E aí, como resultado, né, nós já contamos um pouco que esse PSA, o pagamento sobre serviços ambientais, ele existe, mas ele não tem uma definição. Os alunos acham que estudaram, mas não lembram bem como é, nem quando, e eles preferem que, se for trabalhar esse tema, que seja com viés prático, participativo, e que pode sim ser um tema importante na vida profissional deles, né? Então é relevante, né? Isso para quem está na engenharia florestal. Então, agora já finalizando o trabalho, né, depois de todo esse estudo e reflexões, trouxemos então uma proposta, né? Então, esse curso teria como objetivo o desenvolvimento de um pensamento crítico de quem participar, né, do estudante, imaginamos aí voltado para um estudante de graduação, para elaborar e monitorar esses programas, porque uma coisa é a prefeitura ter o programa, outra é como é que eu acompanho esse programa, o aproveitamento, né, desse dinheiro, ele está sendo, está valendo a pena deslocar essa verba, de onde vem esse dinheiro, será que não poderia ter um outro uso? Então, tudo isso tem que ser alvo de discussão para que seja bem compreendido e valorizado, né? Bom, aqui importante, então, sempre é um curso que busca as reflexões por parte dos alunos, conhecimento prévio, e o professor vai ter, então, a função de orientador da aprendizagem, que está na organização. O público-alvo proposto, né, os cursos aí da universidade, que sejam voltados para a área ambiental, carga horária 9 horas, isso a gente é flexível, é claro, né, dependendo de como ele for trabalhado, mas a aula 1, então, a gente trabalharia o conceito do pagamento por serviços ambientais, por que ele existe, né? E será que ele é necessário? Quais são os serviços ecossistêmicos?
os decretos que regulamentam programas, para que se observe como é que aparecem os serviços ambientais nesses decretos, se eles são considerados, ou quais são valorizados, né? E aí, uma outra aula, por exemplo, abordaria os impactos ambientais daquele município, e poderia ter discussão, né, de cada município, dos estudantes que participarem desse curso, quais impactos são observados e quais os serviços ecossistêmicos que podem estar comprometidos diante desses impactos, né? Então, é importante que esses estudantes se manifestem, investiguem, tragam dados, seja feita como pesquisa e aí discutido, né? Então, é possível, por exemplo, colocá-los em grupo com uma boa orientação para elaborar estratégias de mitigação dos impactos a partir, então, dos impactos que foram levantados. É possível que essa aula também tenha especialistas trazendo os impactos dos municípios e, num segundo momento, seja discutida uma estratégia, né, de mitigação. Né? Então, aqui colocamos os especialistas, que seriam também professores desse curso. Né? Aí, um estudo de caso, nesse momento, podemos trazer os decretos, como é que se implementa esses programas, né, o que tem sido estudado, a ideia do pagador, poluidor, e principalmente estudo dessa legislação que embasa e que prevê agentes envolvidos, né, quem seriam eles e como eles podem se envolver. Né? Que critérios, quem tem que ser respeitado para que seja realizado o pagamento, se a pessoa recebeu e não implementou as mudanças, o que pode ser feito. Né? Então, colocaria, por exemplo, os alunos em dupla para responder questões norteadoras, por exemplo, né? Se tiver o decreto, qual a característica desse projeto ou desse decreto, né, que chama a atenção? Por quê? O que você observa? Então, a partir dele, essa observação, essa sensibilidade para estar lendo e analisando o material. E aí também, quais agentes você acredita que são cruciais para esse programa? Então, o envolvimento da comunidade, o envolvimento das pessoas, as prefeituras envolvidas com políticas públicas ambientais, né? E quais são esses problemas? Eles estão expressos nesses documentos, nisso que você está lendo, né? Quais são as ferramentas e como elas podem, de fato, colaborar com uma sociedade sustentável, na visão de que essa sociedade sustentável ela está em construção, estamos em transição, e muito pode ser feito imaginando, né, agora eu dizendo aí, né, imaginando que se a gente está em transição, num primeiro momento a gente pode estar pagando e com a evolução e com a possibilidade dessa transformação, que seria uma sociedade muito mais consciente, portanto, programas como esse no futuro talvez não sejam mais necessários, né? Mas, por enquanto, é uma possibilidade de valoração econômica e condução dessa questão. Aí, né, propomos uma outra aula, que é a valoração econômica e o PSA. Então, alguns princípios que já comentamos, preservador pagador, capital natural, componentes tangíveis e intangíveis, e, inclusive, neste momento, né, essa ideia do valoração. Será que as pessoas só valorizam quando se atribui um valor? Quando se tem algo econômico envolvido? Né, eu vou ter prejuízo, eu vou ter lucro? Que discussão é essa? Que sociedade é essa? E como é que a gente faz para incentivar outras formas de pensar o mundo? Né? E aí, já vem de um dado observado aqui no município de Piracicaba, a dificuldade de aproximação do produtor rural aos programas, porque existe essa verba e tinha necessidade, né, tem dinheiro aí para ser usado, mais gente se inscrevendo, mais gente se candidatando para o programa. Então, essa aproximação, esse conhecimento de programas, também, como é que se pode fazer? Né? O próprio estudante, ou quem estiver no curso, pode pensar em planos de ação de aproximação, né? Com as pessoas, com a comunidade, eu vou até o espaço de produção, sair, né, do espaço de conforto ali, né, para acessar essas pessoas, envolvê-las. E aí, uma aula 5, né, que termine essa aproximação aí, uma visita, né,
realmente troca nesses ambientes. E a última aula poderia, né, se apresentar, então, como é que se implementa o PSA, elementos críticos, e pedir para que esses estudantes, quem estiver presente, faça um esboço de um programa PSA para o seu município, imaginando que possa ser outro município, né, não Piracicaba, não o município que já tem, ou o seu município que tem, como é que ele faria um diagnóstico e um aprimoramento do programa já existente. Né? Então, com isso, o estudante vai ter desenvolvido os seus conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais, e seria feita, então, uma avaliação formativa durante o curso, e ao final do curso, né, esse programa que venha do próprio aluno ou deles organizados em grupo para ser avaliado. Né? Então, aqui nós colocamos alguns critérios de avaliação, não vou me detalhar sobre eles, né? Então, por exemplo, como é que eles planejariam um monitoramento deste programa, né? Não basta ter a legislação ser aprovada numa prefeitura, o que já é bem complicado, né? Nesse sentido de sensibilizar as pessoas para a necessidade. E aí, então, como é que se monitora depois que começou, né, o programa? E como considerações finais, para já encerrando, né? O curso ele não existe, mas ele é idealizado. Fica então a mensagem de que se pensamos em sociedades que têm que ter, né, um novo pensamento ambiental, uma preocupação com essa transição, nós temos que ter outros processos educativos. Muitas vezes pensamos no ambiente formal de aprendizagem como sala de aula fechada em 4 paredes, e as pessoas focadas apenas nos livros, slides, na fala do professor. O quanto nós precisamos mudar já essas salas de aula para que tenhamos pessoas profissionais, produtores, todos envolvidos nessa transição para sociedades sustentáveis e que ela possa, sim, vir a ser realidade. Nós temos que mudar o nosso processo educativo, respeitando, colocando em prática políticas que veem o espaço educacional como fundamental para a transição. Muito obrigada. Eu agradeço a atenção de todos, né? Temos aqui as referências. Também fica o contato, o Nazir que desenvolveu mais esse trabalho de perto, que pode tirar as dúvidas. Eu vou encerrar a apresentação aqui e fico à disposição também para vocês, né, quem quiser. Agradeço.